Quando a gente é jovem, adolescente, a gente é tão imbecil, tão babaca, tão escroto. E hoje eu vou dar uns exemplos do porquê a gente é tão retardado assim. Começa pela insegurança, né, gente? Todo mundo, quando é adolescente, tá muito inseguro. É tudo muito confuso, complicado. A gente não sabe muito bem se tá sendo aceito pelos coleguinhas. A gente quer desdenhar os pais. É uma coisa complicada. E aí, a gente começa a refletir isso em umas coisas escrotas. Por exemplo, quando eu era adolescente, meu grande problema era ter as pernas finas. Eu achava que as minhas pernas eram extremamente finas, que eu era igual uma seriema e que eu não poderia, por causa disso, usar short ou saia, porque todo mundo ia ficar reparando aquilo e achando aquilo escroto. O que provavelmente é verdade. As pessoas iriam reparar e achar escroto, mas né, hoje em dia, como eu sou mais segura de mim, foda-se. A aparência da gente tem um peso muito grande nessa época, né? Tem gente que tem essa mesma cisma com o cabelo ou com o tamanho do pé. Eu já vi gente cismar com o tamanho da mão. Quem vai reparar no tamanho da sua mão? Foda-se o tamanho da mão que você tem. Nem era só enquanto eu era adolescente. Foi até eu ser muito velha. Tipo, ter 75 anos o ano passado. Que eu fiquei nessa neura de tipo assim, eu calço 39, 40, mas eu não posso falar porque eu não sei. E tinha uma parada da merenda do colégio, não sei se era só comigo, mas tipo assim, eu na adolescência tinha muita vergonha de comer a comida do colégio, que inclusive era deliciosa. Menos quando tinha macarrão, que quando tinha macarrão era meio doce e era meio zoado. Mas com exceção disso, velho, os lanches eram deliciosos. Tinha dia que tinha arroz com galinha e eu comia arroz com galinha 9 horas da manhã, porque era maravilhoso aquilo. Mas depois que eu comecei a fazer amizade na escola, eu comecei a ficar com vergonha de ir comer, porque, nossa, o que as pessoas vão achar de mim porque eu como a merenda da escola? Tipo, o que as pessoas vão achar de você porque você come a merenda da escola? Tipo, que você gosta de ir comer? Ou sei lá, que você tá com fome? E tem uma coisa que é muito comum a todo mundo também, que é a parada de andar de ônibus ou andar a pé. Eu tinha muita vergonha de andar a pé. Eu achava que as pessoas iam achar que eu era, sei lá, andarilha, porque eu tava indo pra escola a pé. Véi, como que a gente é retardado nesse ponto? Mas em compensação, eu achava massa andar de ônibus. Vai entender, né? E eu conheço muita gente que achava andar de ônibus e queria ir pra escola todo dia com o papai e a mamãe no carrinho. E conheço muita gente que cagava para se tava indo a pé, se tava indo de ônibus, se tava indo de carro, importava chegar lá vivo. O que deveria ser para todo mundo um motivo importante, não é mesmo? E fazendo uma ligação com isso, tem a galera também que não gostava de ir de carro com os pais por vergonha dos pais. Todo mundo nessa época tem vergonha dos pais. Eu nunca entendi por quê. Eu acho que vergonha dos pais era uma das poucas coisas que eu não tinha vergonha na adolescência, assim, porque de resto. Mas tem gente que não gosta de ter o pai expressando carinho, a mãe expressando carinho. Tem gente que se incomoda pra caralho só da mãe dar tchau pra ela, assim, de longe. Véi, é sua mãe! Por que você tem vergonha da sua mãe? Tá certo que mãe, às vezes, faz a gente passar umas vergonhas do caralho mesmo, né? Mas olha só que novidade. Isso não acaba na adolescência. Sua mãe e seu pai vão te fazer passar vergonha o resto da sua vida. Sempre vai ter um momento constrangedor, a não ser que você pare de se importar com isso, né? Que é toda a parada de amadurecer, exatamente você parar de se importar com aquelas coisas que te traziam vergonha em algum dia. Charlie continua fapando. Tá foda. Vou ter que te filmar no Snapchat. Não vai dar pra te filmar no Snapchat porque eu tô gravando o áudio aqui, mas meu Snapchat, inclusive, é acidez feminina, pra quem quiser saber. Assim como todas as outras redes sociais. E pra terminar, tem a maior vergonha de todas e o maior motivo pelo qual a gente é escroto, que é o primeiro beijo. Quem aí nunca treinou o primeiro beijo numa laranja? Ok, você nunca treinou seu primeiro beijo numa laranja. Parabéns pra você. Vou reformular a pergunta, então. Quem aí nunca treinou o primeiro beijo num copo com gelo dentro? Todo mundo já deu essa bobeira um dia na vida, gente. E isso não fazia com que a gente chegasse no momento e beijasse, né? Na verdade, a gente beijava, mas isso não significava que a gente fazia a mesma coisa que fazia treinando com copo, com gelo, porque não é necessariamente assim que funcionam as coisas, né? E depois que você dá o primeiro beijo, você vê que aquilo é tão
Pra que eu me importei com isso tanto tempo, véi? Mas ainda assim a gente continuava com aquela besteira idiota que era: pra descobrir se a gente beijava bem ou não, a gente fazia o quê? Perguntava a pessoa a quem a gente beijou? Não. Procurava saber com a pessoa que a gente tava beijando se aquele era o jeito que ela gostava de ser beijada? Não. O que a gente fazia mesmo eram os testes da Capricho. Será que você beija bem? A gente era muito retardado, cara. E o pior disso tudo é que continua, não é mesmo? As outras gerações vêm dando as mesmas bobeiras que a gente dava e ficando com vergonha das mesmas coisas escrotas que a gente ficava antes. Por causa disso, acho bom a gente compartilhar esse vídeo pra todas as pessoas que você conhece que são adolescentes e pré-adolescentes, pra eles entenderem que, velho, a gente já esteve nessa fase e não é tão difícil assim quanto parece. A gente passa por isso e vai ficando mais seguro. E daí, não precisa se preocupar com essas coisas escrotas, ridículas, idiotas e toscas mais, né? Quem é da minha geração passou por um momento também que eram os cadernos de perguntas e respostas. Eu tinha um que tinha mais de 100 perguntas. E as perguntas eram tipo assim: você é virgem? E aí as respostas sempre eram assim: o que você acha? Que óbvio que você era virgem. E tinha outras assim: quem é a pessoa que você acha que beija melhor? Qual foi o lugar mais inusitado que você já ficou com alguém? Véi, aquilo era sensacional. Sem falar nas listinhas de colégio, né? Que sempre tinha uma listinha que era assim: dê nota para a pessoa mais bonita da sala. E daí você ia pondo nota no nome de todas as pessoas. Tinha para meninos e para meninas. E depois eles faziam um ranking das pessoas mais bonitas da sala. Geralmente as pessoas que eram mais bonitas da sala naquela época, hoje em dia tá um bagaço tão fodido, uma cara de tiozão, cara. Porque o tempo é justo com as pessoas, né, gente? A pessoa que era bonita na adolescência agora tomou no cu, e quem era mais ou menos lá agora tá garanhão. Garanhão não, gatenho.